Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por mais uma vez estarem aqui no Léo Severino Podcast. Estou aqui com um convidado super especial hoje. Veio de fora para falar comigo. Veio de fora ou é daqui? E agora? É a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Obrigado, Coronel Mocelin, por ter disposto do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, com o nosso povo de Itajaí e da região. Obrigado, Léo. Eu que agradeço aí por estar disponibilizando esse espaço para a gente poder divulgar nosso trabalho e as nossas ações e projetos futuros aqui também para a região e para toda Santa Catarina. Tá aí, quero agradecer especialmente ao Kleber também, que fez essa ponte. Obrigado, Clebão. Precisando, estamos sempre aí, tá? Agradecimento especial para o nossa Black Box Bakery, nosso patrocinador oficial, que fica ali na Estrada Geral da Praia Brava, e agora a Black abriu a Black Box Coffee. Quer tomar um café com qualidade, pães com fermentação natural? É na Black Box Coffee, na Avenida Geral da Praia Brava, uma esquina, coisa mais linda que está aparecendo aí na sua tela. Obrigado, pessoal, pela parceria de sempre, tá bom? Designer, nossa edição sempre muito bem feita, as câmeras sempre muito bem cortadas, tudo que você vê na tela aí é a Designer que faz, que promove. E Anne Ferreira, mídias sociais, a nossa social media também, que está sempre com o nosso cronograma em dia, cuidando das nossas visualizações, o que dá, o que não dá para fazer. Obrigado, Anne, pela parceria de sempre, tá bom? Coronel, vamos começar a falar sério, então? Vamos lá? Podemos apertar? Ou só bola assim, fácil de fazer gol? Eu sempre disse que quem não deve não teme, então tá tranquilo. Começamos bem. Então, o primeiro corte, André, já bota ali o coisinho que esse corte foi bom, já vai dar o primeiro Reels feito já aí. Já. Coronel Mocelin, o senhor é coronel do Corpo de Bombeiros de Itajaí, de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Eu estou atualmente na reserva remunerada, né? Desde 2018, quando eu estava como comandante-geral, né? Desde 2015 a 2018, foi minhas últimas funções, vamos dizer assim, no Corpo de Bombeiros, mas trabalhei desde polícia e bombeiro 36 anos, né? Eu iniciei a carreira lá em Chapecó, na verdade eu iniciei servindo do Exército, né? Em São Miguel do Oeste. Até antes do Exército eu trabalhava na roça, lá na agricultura, né? A 15 quilômetros da cidade de São Miguel do Oeste. Depois servi o Exército. Posteriormente eu entrei na Polícia Militar em Chapecó, isso início de 83. Então a carreira militar já está na veia. Sim, já. A carreira do bombeiro militar não foi a primeira que o senhor iniciou? Eu fui cabo do Exército também, né? Fui soldado e cabo do Exército, saí como terceiro sargento da reserva do Exército, daí entrei na Polícia Militar como soldado, daí fui cabo da Polícia Militar em Chapecó, e depois eu passei no curso de oficial em 84, vim para Florianópolis fazer academia na Polícia Militar, então os 3 anos de academia foram PM, mas após a formação eu vim para o GBS, eu fui trabalhar no GBS, que era um órgão do Corpo Bombeiro, que ainda até hoje, né? E ali depois eu fiz mais vários cursos de especialização de bombeiro. Então, logo em seguida fui para Brasília, fiquei 8 meses lá fazendo curso de especialização de incêndio e de salvamento, né? Uhum. Depois eu fiz o curso de bombeiro para oficiais, foi mais 1 ano, e depois fiz curso de mergulho, fiz mergulho de escafandro na Marinha. Então, tem uma série de cursos. Me especializei especificamente dentro do bombeiro, e de 86 até 2018 eu trabalhei no Corpo de Bombeiros. Foram 32 anos consecutivos no Corpo de Bombeiros. E nessa área de bombeiro, o que mais me especializei foi em salvamento aquático, né, onde eu coordenei o serviço de praia no estado todo por em torno de 22 anos. Mergulho, dei quase 30 anos dando curso de mergulho. E também salvamento em altura, que eu dava esses cursos para todos os cursos de soldado, cabo, sargento, oficiais, né? E também especialização, né? Cursos específicos dentro da área. Perigo, então, é com o senhor? Eu considero que a gente tem que saber medir as ações, né? Vamos dizer especificamente salvamento em altura, a gente dizia que nesses cursos não se admite falha. Então, toda a segurança, e graças a Deus, aí, durante todos esses 30 anos, nunca teve um acidente fatal. Mas, logicamente, confiando no equipamento, conhecendo o equipamento e usando as técnicas necessárias. Nesse sentido, também no mergulho, a segunda atividade mais perigosa do mundo, nunca teve um acidente fatal, e nem em salvamento aquático, que a gente aí formou milhares de guarda-vidas no estado e todo o litoral, também. A gente sempre, e eu digo assim, eu nunca formei um guarda-vidas que eu não tivesse certeza, dar um certificado que ele tivesse condições de exercer atividade, nem no mergulho, nem em salvamento à altura. Quando eu dou o certificado, tenho certeza que ele vai executar a função. E nesse sentido também, nós nunca tivemos um acidente fatal em atividade quem já estava formado, que eu passo, pelo menos passou pelas minhas mãos.
Perfeito. Então, deixa eu perguntar para o senhor, o que é mais perigoso? O salvamento em altura, ou o mergulho, ou se corromper na política? Eu acho que quem se corrompe na política não é por causa da política, é pela personalidade da pessoa. Podia ser, ele às vezes faltou a oportunidade, porque tem muitas pessoas que dizem assim, que o ladrão aproveita, aliás, a ocasião faz o ladrão. Eu digo que o ladrão aproveita a ocasião, porque ele só não roubou antes porque não teve oportunidade. E eu acho que está na índole de cada um, seja na política, seja como empresário, seja como funcionário público. A pessoa que comete corrupção é porque ele já tem uma predisposição a isso. Então, não é porque ele é político que ele vai se corromper, não é porque ele está numa função pública que tem oportunidade que ele vai se corromper. Eu acho que é a personalidade de cada um. O senhor leva essa disciplina militar para dentro da política? O senhor acha que o militar dentro da política ele já leva consigo essa disciplina do que ele aprendeu lá na... Com certeza. Na prática? Nós aprendemos isso desde criança, na verdade, a ter disciplina com os pais e ter responsabilidade com os próprios, na família, né? Ter uma estrutura familiar. E no meio militar é muito pregado isso. E a gente sempre levou isso muito a sério, não só no meio militar, como os guarda-vidas que não são militares, os nossos bombeiros comunitários que não são militares. A gente sempre fala o seguinte, que quando tu se predispõe a fazer uma atividade que ele é pública, que ela é uma função onde tem muita visibilidade, e eu represento um organismo, uma organização, uma instituição, a partir daquele momento eu não sou mais o Mocelim, eu sou um bombeiro, eu sou um guarda-vidas, eu sou um policial. E, nesse meio, qualquer um que comete qualquer ato, ele compromete todos os outros, né? Então, se um policial assalta um banco, não foi o João ou Pedro, foi um policial. Porque a gente não espera aquela atitude daquele profissional que representa a instituição. Então, todos os outros integrantes da corporação vão pagar por um erro de um integrante daqueles. Ele compromete, ele mancha a imagem da corporação. Então, esse cuidado a gente sempre teve. E eu sempre falei o seguinte para nós, quando eu estava no Comando Geral, por exemplo, que, primeiro, antes de cobrar alguma coisa de alguém, tu tem que dar o exemplo. Como é que eu vou dar o exemplo, por exemplo, sou funcionário de uma empresa, onde eu sou o chefe, eu vou chegar às 9h e eu exijo que ele chegue às 8h. Como é que eu vou cobrar uma ação de alguém se eu faço aquilo? Que ele não faça uma coisa errada se eu estou fazendo a coisa errada. Então, desde quando eu estava no Comando Geral, por exemplo, não é que seja errado, mas eu tinha, por lei, o direito de um motorista com um carro me buscar em casa. Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre fui com o meu carro até o serviço e de lá eu pegava o carro quando eu tivesse que ir para outra cidade, coisa parecida. Então, eu nunca fiz uma ação que eu considerasse imoral, vamos dar exemplo. Vamos dar um exemplo simples na Assembleia hoje. Eu tenho direito a R$500 mil por ano de verba de gabinete. Eu usei em média de 12%, 13%, 15% do que a gente tem direito. Eu poderia usar 100%, mas eu acho que não tem necessidade e é legal, mas pode ser imoral. Concorda? Então, se eu ia para São Miguel d'Este, por exemplo, lá tinha a minha mãe que faleceu ano passado, com 96 anos, né? Mas eu sempre ia lá, quando eu ficava lá, ficava na casa da minha mãe. Eu não gastava diária com hotel, então eu não pegava diária, né? Eu só pegava diária quando realmente eu gastava com hotel, com alimentação, com tudo. Então, mas a gente sabe que tinha parlamentar que ainda tem que dar uma volta, já recebe as diárias. Então, assim, muitas coisas, a pessoa que tem propensão à corrupção, ele aproveita as facilidades para fazer essas ações. Agora, quem tem boa índole, eu acredito que ele já independente se tem oportunidade ou não tem, ele não vai cometer. Esse é o meu pensamento, pelo menos. Então, a raiz militar, esses princípios militares estão intrínsecos no senhor, o senhor leva completamente para o seu mandato? Com certeza, inclusive questão de disciplina, de organização, de respeito ao próximo, respeito à pátria, amor à família, são todos os predicados, vamos dizer, que a gente já leva de berço do meio militar e que também é o partido que eu busquei me filiar, que atende a esses princípios. Eu sempre pensei nesse sentido. A gente tem que ter pelo menos princípios, né, que tu deve nortear a tua caminhada, porque quando de repente tu está de um lado de quina para 360 graus, aliás, 180 graus, né,
aí a gente percebe que a pessoa não tem princípios. Eu acho que nesse sentido é complicado. Perfeito. Eu vou agradecer ao nosso biscoito de hoje. Olha só que legal. A gente recebeu aqui, ó, da Dona Ana, lá da Feirinha da Vila, da Feirinha do Fiuza. Conhece, deputado? Conheço. A Feirinha tem muitos anos ali, né? Lá. Então assim, ó, todo sábado de manhã, estou falando pro pessoal de Itajaí, todo mundo conhece, mas vai que alguém não conhece, né? Todo sábado de manhã vai lá, prestigia a Feirinha da Vila, ali, Feirinha do Fiuza. Dona Ana, obrigado. Vamos comer aqui com muito gosto os seus biscoitos que a senhora mandou pra gente, tá bom? Que Deus abençoe a senhora, o seu trabalho aí. Valeu mesmo. Precisando, a gente está sempre à disposição. Deputado, fique à vontade para tomar uma água. Vou aproveitar para servir um café aqui também. E assim, a diferença de podcast para entrevista é essa informalidade, tá? Então, bateu, derrubou, virou, comeu, bebeu. A gente não vai corte. Não, a gente vai batendo. Não, se tiver alguma muito feia, a gente dá um cortezinho. Até hoje não precisou, assim. Mas é essa informalidade que deixa a coisa legal. O que eu estava falando para o senhor, isso daqui é o meu lazer. Meu trabalho é o conselho tutelar, é um trabalho muito pesado. Uhum. Então, isso daqui para mim é brincadeira, é o lazer. O dia que ficar sério, eu paro de fazer. Aí perde a graça. Mas o senhor estava falando, então, de questão de economia. Eu não sabia isso. Não sabia que o senhor era tão vinculado e olhava tanto para essa questão da economia, inclusive de verbas de gabinete. Eu economizei em torno de um milhão por ano de verba de gabinete e com assessorias. Eu tinha metade do que eu tinha direito. Esse ano eu botei um pouco a mais porque é um ano que a gente precisa, mas eu já fiz a minha parte nesses 3 primeiros anos de economia também. Eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte frase. O senhor dentro de um pensamento ideológico, o senhor está caminhando na direita. O senhor é uma pessoa de direita, né? Dentro de uma ideologia política. Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive da direita, dizendo o seguinte, nesse sentido de economia de verbas públicas. Uhum. A esquerda usa tudo para fazer a sua política e impor a sua ideologia. Nós não podemos fazer diferente. Se nós economizarmos o dinheiro público que está disposto para fazer a nossa política, nós vamos perder para eles, porque eles usam tudo que eles têm à disposição. Qual é a sua visão a respeito disso? Dá para entender esse tipo de opinião? Ou o senhor realmente Como eu te falei, tu também não adianta querer economizar muito e não fazer nada. Porque eu digo assim, tem parlamentar lá que se gastar R$1.000 por mês está caro. Entendeu? Então, depende muito da tua produção, do que tu traz de resultado. Se tu gastar 1.000 e não fizer nada, tá caro. Agora, se tu gastar 100.000 e produzir muito, tu está tendo um retorno. Por exemplo, foram mais de 50, acho que foram 56 projetos de lei que a gente apresentou, foram mais de 20 projetos de lei que já são leis hoje. Foi a média, mais do dobro da média dos parlamentares, mas isso é o mínimo que a gente faz. O que a gente trabalha diariamente buscando as demandas que a sociedade precisa e diariamente reuniões com secretários, com o governo do Estado, apresentando as necessidades e trazendo resultados, isso que vai contar também a tua produção, né? Um exemplo, tu vai lá para o oeste e tu ouve várias demandas. Se tu não tem para quem entregar, fica contigo. O parlamentar ele não tem o recurso, né, para disponibilizar, a não ser as emendas parlamentares, que daí sim são impositivas. Mas daí tu não vai viajar porque tu não pode gastar o dinheiro, também não adianta. Entendeu? Tu tem um compromisso para fazer, você tem que viajar, tem que estar perto da eleitura, usar o dinheiro necessário para fazer as tuas ações. Tá. Mas eu não posso, por exemplo, mesmo sendo legal, eu moro em Itajaí, trabalho em Florianópolis. A sede da Assembleia é em Florianópolis. Eu vir para Itajaí para minha casa e pegar diária. Está entendendo? Claro. Teoricamente poderia, mas eu jamais ia fazer isso. Mas tem deputado que faz isso, né? Temos passado, eu sei que tem. Está tudo no portal de transparência. Rapaz. É mesmo, ele não fica em... Vai para a cidade dele de origem, e não dorme na casa dele. Final de semana, mandar o motorista fazer da volta, pegando nota fiscal para justificar a diária. Então, assim, é isso que queima a imagem do parlamentar. Então, não é... porque um fez, todos fazem. Não é assim. Né? Teve um senhor... quando eu fui candidato... Assim, eu estava lá em 2018, sendo candidato, um senhor bem de idade, até um amigo meu disse, mas o senhor teve uma carreira tão brilhante no Corpo de Bombeiros, agora o senhor vai se sujar na política. Pensando assim, porque é político, vai se corromper. Daí eu comentei com ele, disse, olha, se todos pensarem assim, a gente sempre vai estar sendo governado
por pessoas de má índole, vamos dizer assim. Então, se as pessoas de bem não se colocarem à disposição de administrar o Estado, o município, o país, quem é que vai administrar? Nós vamos estar sendo governados por alguém, concorda? Alguém vai estar lá. Ou você quer ser uma pessoa de bem e quer fazer alguma coisa pela sociedade, se coloque à disposição para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser governador, para ser senador. Tem que ter alguém lá. E se nós não estivermos, alguém vai estar. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não tem que pensar que agora, porque eu estou na política, eu tenho que estar fazendo as coisas erradas. Eu posso fazer errado como empresário, não pagando imposto, oferecendo propina para o funcionário público. Isso acontece. O funcionário público sozinho não se corrompe. Se não tiver alguém que vá aceitar, digamos, o pedido ou ele mesmo oferecer. Pode, no máximo, inventar dificuldade para ver se... Para vender a facilidade. Né? Isso é fato, acontece também. Né? Tá aí. Tem algumas revistas aqui do Coronel Mocelin, vamos mostrar aqui na imagem. Trouxe algumas revistas no mandato dele aqui, ó. Coronel Mocelin garante 9 milhões para a Polícia Militar. Um exemplo aqui dessa primeira aqui. Vamos mostrar aqui. Tá ok, André? André, o áudio tá... O som continua bom? Tá correndo bem ali no meu... Tem 5 milhões para o Vale do Rio Tijucas. Vamos lá, 20 milhões para o Corpo de Bombeiros Militar. Eu vou só citar o início aqui. O senhor comenta, escolhe algumas para comentar aqui, tá? Algumas verbas que foram feitas, algumas obras aí com a sua intervenção. 20 milhões para o Oeste Catarinense e 15 milhões para o Vale do Itajaí. Aqui não apareceu, a gente bota aí na tela. Tem também, assim, a gente vai botar todas as mídias sociais sempre na tela, então o pessoal quer saber mais do trabalho, vai no seu Instagram, nas mídias sociais e fica sabendo de tudo lá. Agora é o seguinte, ó, 20 milhões para o Oeste Catarinense e 15 do Vale do Itajaí. Por que o senhor gosta 5 milhões a menos do Vale do Itajaí? Primeiro o pessoal tem que me pedir, né? Quem pede mais, leva mais. É isso, mas, então? Faltou pedido? Não, mas assim, lá no extremo oeste, lógico que eu nasci lá, mas teve obras com valores mais vultosos, né? E nem todas essas nós aqui em Itajaí temos obras com valores vultosos. Também tem uma praça que foi 5 milhões para reformar, acredita? Conheço, eu sei. Mas estava suja, estragou o chafariz, está suja agora, não limpou mais. Isso é complicado, mas eu estava falando, essas emendas aqui, esses recursos não são todos de emendas impositivas. Alguns deles foram transferências especiais que nós intermediamos junto ao governo e que foram liberadas. Por exemplo, uma rodovia pode custar 30 milhões, 20 milhões, que a gente ajudou a viabilizar. Outras são daqueles 8 milhões que a gente tem por ano de emenda impositiva. Daí esse foram mais distribuídos, 100 mil para um município, 200 para outro. E aqui, especificamente em Itajaí, dessas emendas impositivas que a gente aplicou, foram bem significativos, né? Na região aqui, 15 milhões. Só, por exemplo, no Pequeno Anjo foi 1,5 milhão que a gente botou do recurso de emenda mesmo. Né? O Marieta, mais de 1 milhão também. Fora o que a gente fez de trabalho para esses hospitais, para o Pequeno Anjo e o Marieta, de ajudar a intervir junto à Secretaria de Saúde do Estado, ao Governo do Estado, para eles conseguirem mais recursos daquela... como é que é o nome? Política Hospitalar Catarinense. Né? Então, tem a política, para quem não conhece como é que funciona, a política hospitalar, cada hospital ele tem um índice, um nível para receber recursos do Estado. Isso foi implantado a partir desse ano, porque até então era uma forma de política que ninguém entendia como é que era conseguir esse recurso. Sim. Então, ele tem uma série de itens que ele tem que preencher, ali vai dar 1, 2, 3, 4, 5. O maior nível, nível 6, que é 2 milhões, até 2 milhões por mês. Nível 5, daí tem um valor menor, 4, 3, 2. E o Pequeno Anjo, por exemplo, estava com nível 2. E eles estavam recebendo média de 80 mil por mês. Nós interferimos junto à Secretaria de Saúde do Estado, levamos umas reivindicações do Pequeno Anjo, e ele passou a receber em torno de 400 mil por mês, né? Aumentou de nível, e isso deu um fôlego para eles conseguirem, inclusive, fazer reformas e atender melhor a nossas crianças, que é o único hospital infantil da região. Estava agora lotado sem UTI disponível. Exatamente. Sem UTI disponível. E o Marieta, a gente trabalhou muito junto ao governo para que ele fosse concluída a obra Madre Teresa, e para quem não sabe, aí está 100% concluída, já foi entregue e está na fase agora
de equipar o hospital. E o Estado, a gente trabalhou lá também junto à Secretaria de Saúde do Estado, já disponibilizou 40 milhões de reais para comprar os equipamentos. E a gente está cobrando agora da direção do Hospital Marieta. A gente de vez em quando a gente está lá na Irmã Mercy e ele disse, olha, ainda a gente tem equipamentos que são importados, demora um pouco, mas no início do segundo semestre, ou pelo menos no segundo semestre, nós queríamos que fosse bem no início, mas a Irmã garantiu que o segundo semestre vai ser ativado a nova ala do Hospital Marieta. E isso vai mais que dobrar o tamanho do hospital aqui, vai dar um fôlego maior para toda a região aqui da Vale do Rio Itajaí, aqui da Anfre. Tá aí. Agora o senhor falou de verba de gabinete, economia de verba de gabinete, o senhor falou de vinculado, como que é? Vinculada, emenda, né? Emendas impositivas e transferências especiais. Isso. Para quem está ouvindo, pode misturar as coisas. Então, vamos lá. O senhor, como deputado, economiza na verba de gabinete. Isso. A verba de gabinete é a verba que o senhor tem para utilizar. E também, economiza bastante também na assessoria que a gente pode colocar. Né? Tem 111 mil reais por mês que a gente pode botar de assessoria. Até esse ano eu botava 60 mil por mês, 62. Agora a gente botou um pouco a mais para poder ter mais abrangência estadual. Não adianta eu economizar tudo e também não ter mais condições de continuar trabalhando. Então, é nesse sentido que esse ano a gente está trabalhando com um pouco mais de estrutura. Mas, para o pessoal entender, e transferência, a emenda impositiva é que tem uma lei estadual que 1% do orçamento do Estado os parlamentares podem indicar para onde vai esse recurso e ele é obrigado a ser aplicado. Então, esse ano deu 8 milhões e 200 mil para cada parlamentar. E tem também que o governo do Estado, foi feita uma lei, nós aprovamos ano passado, que até 5 milhões de reais pode ser transferência direta, do fundo a fundo, fundo do Estado para fundo do município, sem necessidade de convênio. E acima de 5 milhões tem que fazer o convênio. Isso agilizou a transferência de recursos para os municípios fazerem obras. Só para ter uma ideia, foram quase 5 bilhões que o Estado canalizou para os municípios, todos os municípios receberam esses recursos e que eles podem aplicar. Daí onde eu digo que a gente pode indicar, se o governador, o município, por exemplo, de Itajaí precisa fazer uma ponte, então vai ser disponibilizado aquele recurso, daí faz todo a prefeitura, faz o projeto, o próprio projeto, licita, daí depois dele aprovado o projeto, ele é publicado em Diário Oficial e aí ele faz a obra e o Estado paga, daí transfere para o município paga a obra. Então, tem todo um trâmite, né? Mas a gente pode dizer para onde vai esses recursos, né? A gente intermedia algumas ações. Então, o Legislativo tem 1% de pitaco dentro do Executivo. 1% dentro de obrigatório. Obrigatório mais aquilo que mais que aquilo que a gente consegue interferir, por isso que é levar as demandas, né? Levar as demandas, o deputado, exatamente. como deputado, está ali na base, leva a demanda para o governador, Exatamente, essa é a função nossa principal. O maior trabalho é esse, o dia todo a gente recebe lá reuniões, os prefeitos nos visitam e cada reunião do prefeito não é para dar um abraço, bater foto, até para pedir alguma coisa. Mas sempre é pedir alguma demanda, sempre, ou para o hospital, ou compra de um equipamento do que está necessitando do hospital. Então, o pessoal do Vale do Itajaí, vocês pediram 5 milhões a menos, por favor, vamos se coçar, levar projeto para o deputado. Na verdade, não, eu recebi 78 milhões de pedido. Mas ganhar... Eu tinha 8 de... 78 de pedido? Só o ano passado, né? Só o ano passado. E aí eu botava prioridade 1, 2, 3... Aquelas de prioridade 1 a gente procurava atender, mas nem tudo dá, né, para atender. Então a gente procurou atender dentro da possibilidade. E todo mundo tem a sua demanda como urgente, né? Exatamente. E aí um vem pedir 10 milhões, acaba com a minha cima. Então a gente tem que pesar, né? Um pede 1 milhão, a gente dá 200 mil. Aqui em Itajaí, por exemplo, o Colégio Cívico Militar foram 400 mil reais. Polícia Militar, também a gente botou a viatura para o ProERD, viaturas operacionais, o bombeiro, ambulância para o bombeiro, cobertura da piscina do bombeiro, fazer uma sala de asepsia, isso que eu lembro, 300 mil para os postos guarda-vidas, navegantes também. Então, teve uma série de investimentos que a gente pôde ajudar e a gente fica feliz por ter condições de auxiliar. Né? Agora, o coronel Mocelin, já coronel da reserva, o senhor falou que uma pessoa lhe abordou na campanha ali, por que se sujar agora com a política, né? E o senhor já explicou a respeito disso. Mas eu pergunto, por que entrar na política? Dar essa contribuição?
não era um projeto de vida meu, né? Eu sempre tive uma forma de agir assim bastante espontânea de ajudar, vem da natureza. Eu aqui eu comandei Itajaí dos 16 anos. Toda a reunião da segunda-feira da ação empresarial estava lá. Porque eu dizia assim, quem não é visto não é lembrado. Quando tem demandas do bombeiro, eu já estou ali, estou ajudando, eu quero ajudar a resolver os problemas da sociedade. E a gente fez uma série de ações que contribuíram, principalmente para a segurança pública, né? Em 97, eu fiz o primeiro curso de guarda-vida civil, porque morria muita gente afogada. Sim. E a gente começou a trabalhar com os guarda-vidas civis, e hoje eles me consideram que eu sou o pai dos guarda-vidas, então Legal. A gente deu esse respaldo para eles durante todo esse período. Eu era o presidente da associação, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, onde a gente tentou melhorar a atividade de 200 guarda-vidas que a gente tinha naquela época. Hoje nós temos mais de 2.000 guarda-vidas civis trabalhando na praia, nos bombeiros trabalhando conosco, comunitário. Também a gente fez um trabalho bastante intenso. Nós criamos aqui o Projeto Golfinho em 98, e hoje já foram mais de 200.000 crianças formadas. Então, todos esses projetos, e fora as ações que a gente tinha dentro do bombeiro, quando eu estava saindo para indo para minha reserva, depois de 36 anos de serviço, o pessoal começou a me procurar, não, tu tem que ser nosso representante, tu não pode parar. E aí, inicialmente, eu nem considerei, depois a gente foi começando a pensar que a gente poderia continuar contribuindo. E foi nesse sentido. Inclusive, eu não gastei praticamente nada na minha campanha. Eu fiz uma vaquinha virtual que deu 18 mil, e eu botei R$1.000 na minha vaquinha virtual, e eu fiz 45 mil votos com 19 mil reais. Com certeza é um valor para conseguir informar para as pessoas que já lhe conhecem que o senhor é candidato. Se a pessoa não souber que é candidato, não vai votar, 70% a 80% das pessoas não souberam que era candidato. Todos os votos, praticamente, que a gente recebeu em 2018 foram votos orgânicos, que eu digo assim, são de pessoas que já me conheciam, ou então de pessoas que me conheciam que também pediram o voto. Não tinha vereador, não tinha prefeito, não tinha tempo de televisão, não tinha recurso financeiro para ajudar, para pagar um cabo eleitoral, para fazer campanha. Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou. E esse ano a gente precisa de uma estrutura maior, logicamente, né? O surgimento da onda Bolsonaro, lá em 2018, a saída do PT, né, impeachment da Dilma, isso tudo mexeu com o senhor? O senhor, assim... já sabia, né, quando iria ir para a reserva, quer dizer, estou indo para a reserva e está acontecendo esse turbilhão na política do país. Isso me mexeu? Com certeza. Eu dizia isso na época, que se a gente não fizer nada, eu respeito quem é de opinião diferente, respeito quem é da esquerda e tudo mais, mas o meu ponto de vista, eu sou bem claro e eu estudo em cima disso aí. Se nós continuássemos nos ritmos que estávamos, nós seríamos uma Venezuela em pouco tempo. É só olhar como é que está a Argentina hoje. Se nós não tivermos uma política mais voltada ao empreendedorismo, à liberdade econômica, ao desenvolvimento, à geração de emprego, e não só ser funcionário público e o Estado querer controlar tudo, na tendência nossa é um país falido. E aí isso me preocupou, e aí a gente começou a trabalhar efetivamente em cima dessas pautas de direita, porque o país... E é só olhar os países mais desenvolvidos, qual é a política deles, e os países menos desenvolvidos, qual é a política. Eu acho que não precisa ser muito inteligente para perceber isso, né? Então, estude um pouquinho e veja o que dá, qual é o resultado da tentativa de implantar o socialismo, o comunismo, e isso aí gerou o maior número de pessoas que morreram de fome foi para a tentativa de aplicar esse tipo de ideologia. E eu recebi antes, pela sua assessoria, esses folders aqui virtuais, em PDF, e eu vi que todos eles trazem essa página aqui, do que o senhor é contra e a favor. Até conferi aqui, mas pelo que eu conferi no PDF... Todas elas têm. Essa primeira aqui. Então, realmente, assim, as suas bandeiras estão muito claras aqui. E na campanha já estava isso, 2018. Sou contra a ideologia de gênero, linguagem neutra, doutrinação nas escolas, legalização das drogas. Sou a favor preservação dos valores da família, legítima defesa com acesso a armas, livre mercado, combate a monopólios, liberdade de expressão e ensino militar, com foco em respeito, disciplina e meritocracia. As suas bandeiras estão aqui. Né? O senhor deu uma mexida, vamos dizer assim, no coração, um momento que o país estava passando, para o senhor decidir, quando foi para a reserva, decidir ser candidato. Mas
foi a mesma eleição do governador Moisés, foi a mesma eleição do presidente Bolsonaro. Né? A sensação, o sentimento da necessidade de mudança no país foi muito grande naquele período. Sim. Isso a gente percebe. E o senhor se considera bolsonarista? Qual a sua relação? Quero abrir assim agora para o senhor comentar a respeito disso. Qual a sua relação com o governador? Porque o governador hoje, dentro da base mais... eu vou dizer radical, não sei se é a palavra mais justa, mas de uma base mais alinhada assim, ao presidente, a base bolsonarista, vamos dizer, não entende o governador como alguém que traiu o presidente. Isso se ouve aos quatro ventos em Santa Catarina, né? Inclusive, até onde se sabe, o candidato agora, o pré-candidato do presidente, ou pelo menos que é o do partido do presidente, é o senador Jorginho, e não o governador Moisés, como a princípio seria para ser, naturalmente seria para ser candidato à reeleição com o apoio do presidente. O que aconteceu no governo Moisés? Qual foi a sua posição nesse período? O governador é também de carreira militar, é seu amigo pessoal de longa data, né? Pelo que eu sei. Me explica um pouco o que aconteceu aí na política catarinense e nacional nesses últimos tempos. Eu acho que muita coisa foi narrativa, mesmo para tentativa de desconstruir o governo. Isso a gente sabe das histórias, até aqueles pedidos de impeachment, tudo que ocorreu. Você fala do estadual. Estadual. Porque, se nós olharmos as ações que foram desenvolvidas pelo governo do Estado, elas são as mesmas pautas do governo federal. Está muito alinhado com o presidente. Diminuição do tamanho do Estado, era uma das pautas do governo federal. O Estado aqui reduziu em 2.054 cargos comissionados, resultou em economia de 105 milhões por ano. Né? Mais transparência e seriedade com o recurso público. Só com as revisões de contratos que o governo do Estado fez, foram mais de 500 milhões de reais por ano de economia. De contratos que o mesmo objeto, o mesmo serviço, com a mesma empresa, reduzir pela metade. Teve contratos aí com mais de 100 milhões de reais de economia. Né? Então, diminuiu o tamanho do Estado, revisou os contratos. Mais Brasil, menos Brasília. O governo do Estado também... menos Estado, fizemos governo. Menos Florianópolis, mais Santa Catarina. Santa Catarina, os municípios, mais de 5 bilhões repassado para os municípios. E também as ações que foram feitas nas rodovias federais. Foram 465 milhões que o governo do Estado disponibilizou para as rodovias federais, tipo 300 milhões na 470, 100 milhões na 163, 50 milhões no 280. Então, foram recursos que para ajudar o governo federal. E até o próprio governador Moisés diz, não, eu sou o governador que mais está alinhado com as pautas federais. E nós estamos no Republicanos, e o Republicano é um partido que apoia incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Né? E tanto que a ministra Damares, o ministro Tarcísio, o vice-presidente general Mourão, vieram para o partido para fortalecer a base do presidente Bolsonaro. Então, nós não estamos desalinhados com o governo federal. Pelo contrário, estamos muito alinhados com o presidente Bolsonaro e a gente vai trabalhar efetivamente, já estamos trabalhando para a reeleição do presidente. Né? Isso é fato. Né? Tanto que eu já estive lá no presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, e ele disse, olha, o Partido Republicanos apoia incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Então, a gente está alinhado. Jamais eu iria guinar para outro lado, porque hoje nós estamos polarizados, vamos ser sinceros. Ou é o presidente Bolsonaro ou é o Lula. Né? Ou é o PT ou é o presidente. Então, eu jamais iria guinar para outro lado se eu tenho as pautas de direita. A gente tem que tentar apoiar e continuar construindo. O presidente teve um azar muito grande com essa pandemia. Foram mais de 600 bilhões de reais investidos para auxílio Covid, ajudar os hospitais, ajudar os estados. Quanto que poderia ser feito pelo país se não fosse essa pandemia que ocorreu, né? Então, a gente também tem que entender o que aconteceu no país para a gente poder interpretar e ver se nós poderíamos estar muito pior do que estamos hoje, né? Só olhar os outros países vizinhos, como é que a situação está, que não teve questão de fechamento, e até aqui também no estado, foi o estado que menos fechou.
dentro do país. Só fechou no início, depois não fechou mais. A gente está em pleno emprego. De fato, se o senhor falando tudo isso, vendo esse alinhamento de pautas, né, como o senhor está falando, de fato eu não sei o que faltou. Não, eu vivo aqui em Itajaí, gosto muito de política regional, estadual, municipal, né, mas não tenho uma abrangência, um conhecimento profundo na questão de estadual. Mas então, como leigo dessa parte, fica a pergunta para mim: o que aconteceu para ter esse desalinhamento da base do presidente Bolsonaro, para essas pessoas que apoiam mais, de forma mais firme o presidente, colocarem o governador Moisés como essa pessoa que traiu o presidente, se ele realmente manteve essas pautas. Né? E ele me pediu um dia desse, me acha um vídeo eu falando mal do Bolsonaro. Realmente não, porque a gente cobra também, né, do governo. Mas aquele documento que a maioria dos governadores assinou, ele assinou. Não, mas teve um documento que, inclusive, o próprio governador e o SEMA, Moisés e o SEMA, que não aceitaram assinar para... Era uma pauta ali contra ele, não assinou, né? Então, às vezes, a falta de experiência política também pode ter ocasionado isso. Será que Moisés vai conseguir abrir o mar até Brasília e conseguir um realinhamento federal? Eu acho que... Esse oceano também ele tem que fazer a parte dele, nós vamos fazer e vamos tentar... E vamos trabalhar para que nós consigamos a reeleição do nosso presidente. Tá certo. Então, temos pré-candidato a governador Jorginho Melo, trabalhando pelo presidente Bolsonaro de Santa Catarina, e o governador Moisés. Então. Eu acredito que, se o Amin for candidato, ele também vai ter alinhado, porque não é só um partido que vai apoiar o presidente Bolsonaro. Daí, como é que vão dizer assim? Vamos dizer, o Bolsonaro hoje está no 22, né? no PL. Só os candidatos do PL que apoiam o Bolsonaro? Né? Não, eu acho que tem diversos outros partidos apoiando. Para o presidente isso é maravilhoso, né? Claro que vai ter que ter, não vai se eleger com um partido só. Né? Todos, na própria 2019, 2018, muitos outros partidos apoiaram o presidente. Não foi só o PSL, que eu também estava no PSL, diversos outros. E assim como a gente está, não cabe todos num partido só. Né? Até eu estou como pré-candidato a deputado federal, eu tinha que analisar o meu lado, qual é a minha maior chance de eleição. Né? Então, se eu for para o PL, eu vou estar concorrendo com mais 5 ou 6 deputados estaduais federais eleitos. Lá no Republicanos, o Hélio Costa saiu do partido, foi para o PSD, hoje abriu um vácuo, eu tenho que ocupar aquele espaço, entendeu? Um deputado federal a gente faz, e talvez até 2. E aí eu tenho uma chance maior de eleição, mas alinhado com o presidente. Essa é a minha leitura que a gente tem que fazer. A leitura que o senhor faz do partidarismo é essa. A leitura, Simão, é um partido que está alinhado ao presidente e é um partido que tem dentro da sua legenda boas chances de eleição. Exatamente. É um partido conservador, de direita, um partido cristão, que atende a minhas ideologias. É um partido considerado grande, ele tem 31 deputados federais eleitos e vieram mais 13 de outros partidos. Hoje ele está com 44 deputados federais e o projeto do partido é fazer 50 deputados federais nessa eleição. Isso se torna um dos maiores partidos do Brasil. Ele já está com o número de deputados federais hoje, se não me engano, é o 4º do país. É um partido grande. E aí, porque não adianta eu também ir num partido pequeno, de direita, que ele não faça legenda. Isso também tem que fazer essa leitura, né? Para quem está aí trabalhando para uma eleição, tem que usar muito de estratégia também política para poder chegar lá. Certo. O senhor falou da questão da economia do gabinete, eu pergunto na questão eleitoral. O que o senhor pensa de custo de eleição no Brasil? O que o senhor pensa de fundo eleitoral? O senhor utiliza, não utiliza? Quanto utiliza? Como é que funciona isso? Tá, eu não utilizei fundo eleitoral da outra vez, né? Eu não tinha também no fundo. Então, eu penso o seguinte, ou todos usam ou ninguém usa, né? Não é justo também, você vai concorrer comigo, você gasta R$1 milhão, eu não tenho dinheiro. O meu patrimônio, vou ser sincero para ti, meu patrimônio em 2018 é exatamente o mesmo do que eu tenho hoje, não aumentou um centavo. E eu tenho meu salário de coronel da reserva, né? Aliás, eu tenho um carro a menos, porque o carro da minha esposa estava no meu nome e agora está no nome dela. Então, eu tinha uma casa, um terreno e uma casa de praia. É o que eu tenho hoje. Não aumentou o patrimônio. Como é que eu vou fazer campanha? Ou eu uso recursos de doações de campanha, né? Ou eu uso recurso do fundo eleitoral. O Estado brasileiro ele optou por ter financiamento público e não privado, porque tu não pode pegar recurso de empresas.
só de iniciativa privada. E é muito difícil tu convencer alguém particular eu fiz a vaquinha virtual na eleição passada, deu R$18 mil, né? Daí eu vou concorrer com alguém ou que tem uma empresa grande, o cara que tem um recurso grande, ele vai sair com uma vantagem enorme, queira ou não, tem despesa para fazer santinho, colinha, perfurete. Não é justo que tu vá fazer campanha para mim, tu tem gasto com combustível, com alimentação. Então, ou todos usam o fundo eleitoral para dentro de uma política justa, né? Eu acho que o exagero é o valor que estão disponibilizando, né? Que foi aumentado, dobrado praticamente o fundo. Agora, se eu não usar, alguém vai usar? Tu concorda comigo? Então ninguém usa, daí é uma coisa. Agora, um usa e outro, por ideologia, não usa, vai ficar para trás, infelizmente. Ou vai ter que pegar a Caixa 2 ou arrumar recurso de alguém que financia a tua campanha. É nesse sentido que a gente tem que... O senhor não acha que hoje uma das maiores campanhas, uma das maiores bandeiras que um candidato pode levantar é não usa o fundo eleitoral? O senhor acha que isso agrada muito o eleitor? Posso te dar um exemplo da minha rede social? Claro. Bota aí a rede social, André. Bota o Instagram aí para nós. Eu botei algumas vezes assim, deputado mais econômico, Coronel Mocelin. Pode deixar aberto, a gente vai brincando. Botava ali uma postagem, deputado que menos gastou, um dos mais econômicos, acho que foi o quarto ou quinto mais econômico da Assembleia Legislativa. Posso? Não, já está bom, obrigado. Daí saía 20 curtidas. Ah, é? Daí eu botava uma foto correndo na praia e 500 curtidas. Bom, o senhor está com físico bom então, hein? Mas assim, ou então, brincando com cachorrinho, vamos dar um outro exemplo, 500 curtidas. Mas estava de camisa ou sem camisa na praia? Só de short, né? Aí, ó, 500 curtidas, quantos anos? 59. Tá bem pra caramba. Eu fui na academia, eles falaram que a minha idade biológica está com 65. Estou mais velho que o senhor. A minha de 25. Olha só. Mas eu estava dizendo assim, ó. Pode falar, fica à vontade. Muitas vezes isso até desanima a gente faz uma economia danada, vamos dizer, economizamos 3 milhões de reais em 3 anos, daí tu botar isso aí na rede social vai dar umas 30 curtidas. A pessoa parece que não está muito interessada nessas... A conclusão que o senhor chega é que não vale a pena, então, economizar não é que não vale essa a pena, verba? Não é que não vale a pena. Eu vejo o seguinte, eu vou economizar, eu economizei, tanto certo. que eu gastei 17%, se eu não me engano, somando os 3 anos e o 4º ano, do que eu tinha direito. De eu não usar o fundo eleitoral e não me eleger, daí? Eu não vou ter condições de fazer campanha, vou ser sincero, ou vou ter que arrumar muitas pessoas para fazerem doação para a minha campanha. Quem não diz que não vai usar o fundo eleitoral, está pedindo doação para fazer. Daí tu paga o imposto e tu ainda tem que pagar para fazer a campanha do cara. Se ele usasse o fundo eleitoral, ele está usando o recurso que tu já pagou de impostos. E senão tu vai ter que ainda ajudar o cara, porque sozinho ele não vai. Ou ele tira dinheiro que ele tenha condições de bancar, né? Então, é meio... Tem que repensar isso. Eu fico pensando, eu não tenho opinião formada quanto a isso. Tenho opinião formada quanto ao absurdo que é o custo geral de se fazer campanha no Brasil. Claro, exatamente. Porque né? Fora de cogitação, né? Mas, enfim. Aí, qual que falta essa daí? Esse aí foi na academia. Eu já era cavaleiro, eu ia para aula a cavalo. O nosso carro lá em casa era cavalo. Não tínhamos carro. Então a gente ia na missa a cavalo, ia na aula a cavalo, ia no moinho a cavalo, era tudo cavalo. No domingo e na missa a cavalo. Aí era brincadeira, a maioria do pessoal nunca tinha montado num cavalo. E dá para ver pelo estilo de montar no pelo, né? Bota geral ali, André, para nós. Bota as fotos todas ali para ele escolher outra foto para comentar aí. Vamos ver. Bota de cima para baixo aí, pode botar lá em cima. Isso, vai baixando. Isso aí foi de ontem. Aqui foi a primeira mulher a ocupar Isso, a Priscila foi quando eu comandava aqui, ela era minha ajudante, que era tenente bem novinha, eu recebi ela na academia, trabalhou bastante tempo comigo e hoje ela está como major e assumiu o comando do batalhão. A primeira mulher na história de 96 anos do Bombeiro de Santa Catarina que temos uma mulher comandando um batalhão. Mas não é por ela ser mulher, é pela competência dela. Pela competência, né? Não interessa quem é, né? Claro. Exatamente. Show, fantástico. Dá uma baixadinha rápida aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa para comentar que é interessante. O senhor manda parar, senão a gente toca o barco aqui. Voltou. Mas é isso aí. Tá aí, mídia social. Então, tá na tela, pessoal, que quiser conhecer mais o trabalho do Coronel Mocelin. Tá aqui, ó. Essa aqui.
Vamos para essa aqui. Essa aqui onde foi na nossa... Pode ser essa aqui. Essa é minha filha mais nova, com o General Mourão, onde nós estivemos ali, fizemos o convite a ele. Eu já tinha um contato legal com ele, bom assim, né? Quando ele foi comandante da região militar do Sul, e eu era comandante-geral, ele me fez um convite para ir lá visitar, ficamos 2 dias lá, e a gente teve uma boa interação. Daí eu fiz algumas visitas para ele lá em Brasília, uma delas eu convidei ele para vir fazer uma palestra aqui em Santa Catarina. Que foi por agora? Foi final do mês passado aí, né? Que foi a palestra. E ele veio, nós organizamos todo o evento, foram mais de 700 pessoas convidadas, o governador, a maioria do pessoal alinhado ao partido, né? E foi muito boa, para ele dar uma visão geral de como da política brasileira e mundial, na verdade. O general é candidato aqui? Ao Senado do Rio Grande do Sul. Senado do Rio Grande do Sul. Ao Senado do Rio Grande do Sul. E dentro da mesma, junto com o Onyx lá? Estão juntos ou estão separados? Estão juntos. O Onyx, a princípio, é para governo do Estado. Isso. Mas estão bem alinhados? Alinhados, todos apoiando o presidente Bolsonaro. Né? Isso bem alinhado nesse sentido aí. Tá aí, bacana. E tem então o senhor tem um excelente relacionamento com o general Mourão? Ótimo, muito bom. Estamos, assim, até bem próximos por algumas... Agora, para a gente entender, o senhor foi deputado estadual, está aqui o resultado do seu mandato, quem quiser saber mais pode procurar nas mídias sociais. Agora a pergunta é, por que dar esse passo hoje para uma candidatura, ou hoje candidatura, né? Por que o senhor quer ser deputado federal? Vários motivos. Se você olhar aqui, vamos botar aqui, legítima defesa. Não é que eu seja a favor de que qualquer pessoa tenha arma, claro que tem as regras, mas hoje toda a legislação que regula a legítima defesa está na União, concorda? Não adianta nós queremos legislar. Livre mercado, pautas da União. Liberdade de expressão também, o ensino militar, só o MEC que regula. Então, pautas, não adianta tu entrar com uma legislação aqui para mudar qualquer base curricular que não é competência da União. Trânsito, competência da União. Questão da lei penal, que a gente também defende que o preso tem que pagar o delinquente tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Você é a favor da redução da maioridade penal? Olha, eu vejo, acho que um rapaz de 16 anos sabe muito bem o que faz. Não é que eu seja favorável que todo mundo fique preso, mas ele não pode ficar impune. Vamos dizer, tu cometeu um delito. Se tu tem agora 1 mês ficar pintando escolas, pintando meio-fio, roçando as margens das estradas, tu vai repensar de cometer um novo delito. O problema é que deixar totalmente impune, onde a polícia militar prende 40, 50, até 80 vezes o mesmo delinquente, ele continua solto, isso aí é um incentivo à criminalidade, né? Então, isso que não pode acontecer. E também tem diversos motivos, e também a legislação das categorias que a gente representa, de segurança pública, principalmente os militares, está na União, não tem mais nada na competência no Estado. Nós somos equiparados aos militares federais. Então, por vários motivos, e também a questão de oportunidade, né, que eu vejo assim, a gente tem menos concorrência, embora seja um número de votos bem maior do que do estadual, o número de candidatos também é menor. Então, a proporcionalidade delas. E a gente tem uma dobra com alguns estaduais para ser os nossos cabos eleitorais, né? Por exemplo, aqui em Itajaí, provavelmente o Otto, o nosso vereador Otto, deve ser candidato a deputado estadual. A gente está dobrando aqui. Temos o Periquito, todo republicano, o Periquito em Balneário Camboriú, que é pré-candidato a estadual, o Montebeller em Camboriú é pré-candidato a estadual. Então, nós temos diversos candidatos. Nós queremos botar 41 estaduais e 17 federais, né, para fazer a maior legenda possível, para fazer o maior número de candidatos possíveis. Então, nesse sentido, é que o candidato a deputado federal, pelas pautas que a gente defende serem da União, eu acho que as grandes mudanças do país se dá lá. E há quanto tempo Itajaí não tem um deputado federal? Tem ideia, não? Desde o Camilo, né? Do Pacheco, né? Exatamente. Acho que foi quase 40 anos, né? Pai do Rubens, né? Isso. Então, Rubens, já te chamei algumas vezes, né, Rubens, para vir aqui fazer podcast. Se vier em cima da campanha, eu não vou te receber, hein? Preste atenção. Um abraço, queridão. Então, tem os motivos. Eu acho que eu já tenho uma idade suficiente para a gente não... uma experiência de vida suficiente para a gente poder contribuir a nível federal, né? E o coronel Mocelin, lá em cima, sendo deputado federal, nas pautas
por exemplo, o senhor se coloca ali com uma visão de redução de Estado, certo? Sim. Então, uma visão reformista. Exatamente. Eu acho que o que mais atrapalha hoje no país, para o desenvolvimento do país, é a burocracia, é a intervenção do Estado na iniciativa privada muito grande, onde as pessoas que querem empreender têm dificuldade. Eu tenho contato direto com os empresários e as pessoas que querem empreender, e a gente sabe que hoje o pessoal tem que ser herói para ser um empreendedor. A gente não pode considerar que o empresário é aquele milionário, aquela pessoa que ganha milhões. Não, a grande 99% dos empresários são MEI, aquele que trabalha 15 horas, 16 horas por dia para montar a sua empresa, ir atrás de conseguir a documentação e está preocupado em manter o pagamento do seu 1, 2, 3 funcionários, pagar seus impostos em dia. Esse é o nosso empresário. E que a gente tem que, graças a Deus, que tem pessoas que tenham coragem de ser empreendedoras para gerar riqueza, gerar emprego, e acho que é isso aí que nós temos que defender também. Mas o senhor sendo deputado federal, o quanto o senhor tem... O senhor está indo para Brasília, vamos dizer assim, se elegeu. Você está indo para Brasília. O quanto de gana tem de fazer? Porque é muito comum a gente escutar, muito comum, de que o deputado chega lá, assim como acontece às vezes em Florianópolis, como estadual, mas chega lá e aí vem o discurso. É difícil, o sistema é complicado, a máquina é lenta, a gente não tem espaço. O quanto o senhor está com vontade de ser deputado federal? Para ir lá e realmente assim, bater na mesa quando tiver que bater, e contra partido quando tiver que ser. Exato. Porque a gente sabe que, infelizmente, o sistema partidário no Brasil é muito complicado. Às vezes, a pessoa que dá a cara a tapa ali para a população não é quem tem a tinta na caneta para assinar as coisas, né? É importante a tua colocação. Para ter uma ideia, nós não se iludir, são 513 deputados lá. Não vai se iludir que se tu tiver num partido que não é alinhado à tua ideologia, por exemplo, que tu vai conseguir fazer as mudanças que precisam. Se eu for para um partido de esquerda, mas eu penso como partido de direita, eu vou contra o meu partido. Então, se nós estivermos lá com um partido, por exemplo, com o republicano, se nós conseguimos, vamos dizer que nós conseguimos 50 deputados federais do republicanos, alinhado com outros partidos de direita, a gente começa a trabalhar nessas pautas. Política o parlamento, a gente fala que é parlare em italiano, né? Então, tu tem que construir já nas bases a tua ideia e buscando apoiadores para aquela ideia, e é muito diálogo mesmo, é muito trabalho, porque não adianta eu entrar com um projeto de lei e botar lá e pensar que ele vai passar, se iludir com isso. Não vai nem para votação. Tu tem que exatamente, tu tem que fazer a construção com todas as pessoas, os parlamentares, por isso que tem que ter as assessorias que vão trabalhar junto, de buscar o alinhamento com os demais parlamentares que pensam daquela forma, para que aquela tua ideia se torne um projeto, uma lei realmente que seja aprovada. E isso dá muito trabalho. As pessoas não têm ideia de quanto dá trabalho para aprovar um projeto de lei. Então, nesse sentido que a gente tem que construir, eu acho que nesse sentido a gente tem experiência já de 4 anos aqui na Assembleia e de vida também, porque como comandante do Bombeiro, e já na época, vamos botar ali, desde quando era capitão aqui em Itajaí, quando a gente começou a apresentar projetos de lei para pagar o guarda-vidas, diversos projetos de lei para melhorar as atividades do bombeiro, a gente ia de deputado em deputado lei conversar. Então, quando tem um projeto de lei que eu quero que passe, a gente tem que passar em cada parlamentar, explicar o projeto de lei para ele, tentar convencer para que ele abrace também a minha ideia. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar lá em Brasília com os outros deputados, mas aí tu trabalha muito com bancada, tu não vai trabalhar individualizado, tu trabalha com a bancada do Republicanos pensa assim, a bancada do PL pensa da mesma forma, já temos um grupo maior, e assim, por isso não adianta tu querer trabalhar contra a tua bancada, por isso que tem que estar num partido que pense igual a ti. Entendi, tá aí. É difícil. Agora vamos botar, na hora de apertar lá, aumento do fundo eleitoral, bota em bancada. Você contra. Mas o botão está na sua mão, você tem 2 botões ali para apertar. Nesses casos, são pautas específicas, a gente vai ser contrário. Ainda que tem que bater no partido? E contra o partido? Mas eu não acredito que o partido vai ser coisa, ainda que tem que bater no partido, nesse sentido, sim. Mas eu penso num projeto de lei que ajuda no desenvolvimento do país, com pautas, na melhoria, né? E a gente vai construir também, vamos dizer assim, eu sou contra eu vou tentar convencer os demais deputados do partido também, né? Nesse sentido também. Eu acho que tem algumas pautas que são intrínsecas da pessoa, né? Daí Sim. tu tem que, mas tem muitas pautas que são para o desenvolvimento do país. Daí tu tem que ajudar, diminuir, por exemplo, algumas burocracias dentro do país, né? Algum projeto de lei que vá melhorar. Então, a questão da redução da minoridade penal, por exemplo, a gente tem que trabalhar para
que a gente consiga a maioria lá no Congresso para que, com 16 anos, a pessoa não cometa crime e dizer que eu sou de menor, que é menor de idade, né? Sou menor em nome de menor, mas é o que o pessoal já comete o crime o pessoal os criminosos que principalmente nas gangues aí que traficam a droga, eles já pegam esse pessoal porque já sabe que eles são impunes para inserir ali, né? Então esse é o grande problema. Então, aí. São tudo muita coisa. Eu acho que o povo está querendo gente que bate mais forte na mesa, coronel. Eu acho que o povo está querendo gente assim que realmente chegue lá e não esteja... como o senhor falou, tem que saber dialogar, porque simplesmente bater na mesa para ganhar curtida em rede social, não é isso que eu estou falando, né? Não é aquele cara que só faz que joga para a plateia, não é isso, né? É o que eu mais vejo. Porque quando tu bate, tu vai usar a rede social. Eu vou estar dizendo agora para ti aqui que a gente economizou, mas eu nunca usei a tribuna para dizer que eu estou economizando e me comparando com outros parlamentares. Mas tem deputado que faz isso. Tem. Não passa um projeto dele. Então, quando tu precisa do apoio dos parlamentares, tu não vai ter apoio. Então, não adianta eu ficar gritando, usando tribuna, xingando, que eu não construo. Eu quero resultado. Eu sou muito prático em resultado. Eu preciso trabalhar. 90% do nosso trabalho é nos bastidores, conversando e tentando buscar um diálogo e uma construção. É uma linha tênue de se andar, né? Porque se você realmente bate na mesa e fica expondo a todo momento aquilo que você discorda de outros colegas, deputados, vamos dizer, você fica persona não grata, não passa nada, então, esquece, já era. É tu e a torcida agora, porque dentro do parlamento você não constrói mais nada. Não constrói nada, né? É bem isso. Por outro lado, se tiver uma complacência demasiada com os demais, você também não tem mais princípio, valor e nada, vira tudo a mesma coisa. Exatamente. Tu tem que manter os teus princípios e trabalhar para que aqueles teus princípios se tornem realidade, se tornem prática. Então, eu quero diminuir o tamanho do Estado. Então, o que nós vamos fazer? Quero que tu diminua a burocracia do Estado, diminua os impostos. Para diminuir o imposto, não adianta se iludir. Tu tem que diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado tem um custo. E ele tem que se manter. Então, para ele se manter com aquele custo, ele tem que cobrar impostos. Se tu diminui o teu custo, aqui no Estado, por exemplo, como eu falei, tinha quase 2.800 cargos comissionados. Foram reduzidos 1.000, 2.000 e pouco, sobrou 700. Reduziu 2/3 dos cargos. Então, reduziu o custo. Diminuiu o tamanho do Estado, sobrou dinheiro para investir. Na União também, tem que diminuir o tamanho do Estado para poder sobrar recursos para investir. Senão, o Estado, todos os impostos que o Estado arrecada é para manter a máquina. Isso vale para o município, tá? Aqui dentro do município, da mesma forma. Não adianta eu arrecadar 1 bilhão e eu gastar 1 bilhão, com custeio. Pagamento de folha e custeio. Eu tenho que ver para reduzir o tamanho do meu custo, né, minha máquina pública, para eu poder sobrar recursos para investir. Senão, começa a ficar pesado para o empresário que vai investir aqui. Eu pago muito imposto, eu vou preferir investir em outro país que, embora o lucro seja menor, mas pelo menos eu tenho segurança. É outro fator isso, né? A segurança jurídica de que eu vou lá investir e vou ter retorno, né? Que um dia a propriedade é minha, agora não é mais minha, aquele negócio todo que tu sabe do que estou tratando. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu tenho uma última pergunta. O senhor tem um espaço livre aqui para falar de quantos mais assuntos quiser. Mas que eu tinha anotado, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Eu ouço que Itajaí tem 2 deputados estaduais, mas não tem deputado estadual de Itajaí. Como se Coronel Mocelin, e aí outra seria a deputada Campanholo, tem domicílio eleitoral em Itajaí, mas não são pessoas de Itajaí. O senhor me perguntou quanto tempo faz que Itajaí não tem um deputado federal. E aí fica a minha pergunta para o senhor. Coronel Mocelin, se elegendo deputado federal, Itajaí terá um deputado federal? O que eu preciso dizer para ser de Itajaí? O que tu considera alguém ser de Itajaí? Ter nascido aqui? Porque quem nasceu que tenha 25 anos de idade, ele é mais novo do que eu aqui em Itajaí. Na verdade, eu trabalho aqui na região desde 86 e tenho residência fixa aqui desde 97. De janeiro de 97 eu já estava morando aqui. Então, eu estou há mais de 25 anos residindo em Itajaí, com a minha família, tenho 3 filhas, minha esposa. Nós residimos, eu sou cidadão itajaiense pelo título dado pela Câmara de Vereadores. Precisa dizer mais que se eu sou de Itajaí, não sei, só se tivesse... E quantos são nascidos em Itajaí?
para dizer que é de Itajaí. Tem deputado que nasceu daqui e morou a vida toda fora e daí diz que é daqui. Então, eu nasci em São Miguel, morei 20 anos lá, eu sou natural de São Miguel do Oeste, mas eu resido em Itajaí. Eu acho que tu pode considerar que, sendo deputado federal, eu sou um deputado federal de Itajaí. Posso ajudar lá no Extremo Oeste, que é a minha terra natal? Lógico, eu vou ouvir demandas de lá. Mas eu moro aqui, é um deputado de Itajaí, com certeza. E tem muita gente que acha que não sou de Itajaí. Eu trabalho em Florianópolis, mas vou e volto todo dia. Nem tenho casa em Florianópolis, nem fico lá, moro. Eu vou e volto todo dia, que eu estou indo para lá e vim para cá. Tanto que eu estou aqui hoje, né, domingo, sábado, domingo. Já estive na igreja, na missa ali, tem a festinha da Nossa Senhora de Lourdes ali na fazenda, e amanhã estou lá no Salceiros, na igreja lá também, na festa lá. Estamos aqui. Está aí, está respondido. Isso. Obrigado também, então, pelo espaço, né? A gente está... Uma das coisas que um parlamentar faz é ouvir as demandas da sociedade, tentar buscar soluções. Não é só projetos de lei, mas é muito também demandas particulares. Isso dá mais trabalho mesmo, mas eu sei que as pessoas buscam uma tábua de salvação. Cirurgias... Todos os dias quase tem pessoas que precisam atrasar de uma cirurgia, precisa de um medicamento, quer um funcionário público, uma transferência. A gente procura dar atenção para todos, mas buscando o coletivo, né? O parlamentar deve buscar também melhorias coletivas, né? E melhorias na área da infraestrutura, que eu digo, o país, o Estado não se desenvolve se nós não tivermos melhoria no nosso sistema viário, seja rodovias, sejam ferrovias que a gente tem que buscar, aeroportos, portos, nós temos que trabalhar muito forte nisso, porque qualquer aumento, melhoria da economia, o Estado principalmente o nosso litoral aqui, nós temos que melhorar, nossas rodovias estão em estado precário, a gente tem que dar melhorada, né? E em todas as áreas, eu acredito que é através da política que a gente vai melhorar a condição de vida do nosso cidadão. Nós temos que fazer com que as pessoas amem onde residem, tenham qualidade de vida, sejam felizes, e só com isso, só mesmo trabalhando com a política, a gente pode contribuir com isso. Por isso que eu ainda estou na política. Eu não dependo da política para viver. Aliás, como eu falei antes, eu acho que eu tenho prejuízo, que eu ganho de salário como parlamentar, eu gasto tudo e ainda um pouco do meu salário, mas é o que nos motiva, é o poder de conseguir auxiliar o próximo, acho que nesse sentido. E a gente fica à disposição, mais uma vez agradeço o espaço aí que a gente teve aqui. Obrigado. Eu que agradeço pela sua presença, pelo seu tempo, tenho certeza que a sua agenda é bastante concorrida, e fazemos o compromisso que, se o Coronel Mocelin se eleger deputado federal, ele volta aqui para falar dos corredores, fica já o compromisso, dos corredores de Brasília. Quero informações compromisso firmado do aqui. Distrito Federal. Obrigado, Coronel. Obrigado, meu irmão. Pessoal, obrigado por estarem aí até o momento, aquela curtida esperta, aquele compartilhamento. Se quiser mandar pergunta, pode escrever aí embaixo, depois a assessoria do Coronel Mocelin passa para ele, tá bom? Obrigado por estarem aí e até a próxima. Valeu!